Olá, meus amigos que seguem o canal da VIPcar, bem como seguem a página da VIPcar. Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês algo relacionado a polimento, cuidados com o carro, a importância da proteção de pintura, alguns cuidados durante o processo de polimento. Nós vamos falar algumas coisas para vocês relacionadas a isso. Então, o que nós estamos mostrando aqui? Pessoal, essa aqui é a pintura do carro quando ela chega para você. Então, quando ela chega para você, ela tem algumas contaminações, aqui no caso, ó, uma pulverização de tinta, poluição industrial, marcas de chuva ácida, marcas de pano, um risco profundo, um risco até a base da tinta, um risco médio e um risco leve. Primeira coisa que você já tem que passar para o seu cliente quando o carro chegar até você, que esse risco profundo aqui, ó, ou seja, o risco que você vê aquele fundo branco, você não vai conseguir resolver isso aqui. Por quê? Porque ele já passou a camada do verniz, passou a camada da tinta e ele está aqui, ó, ele está no primer. Então isso aqui você não vai conseguir resolver. E como que você sabe que você não vai resolver isso aqui? Pessoal, é muito simples. Se você passar a unha ali, você foi lá, você passou a unha, você sentiu um degrauzinho, você não vai resolver. Sabe por que eu falo isso? Quando nós falamos em microns, tá? Ou micras, essa camada de verniz aqui, ó, não sei se você consegue ver a luzinha aqui, ó, mas essa camada de verniz aqui, ó, essa camada verde, a parte verde, gente, isso aqui tem em média 30 microns. E 30 microns, pessoal, é apenas o quê? Ou seja, é mais fina do que uma folha de papel sulfite. Tá? Então, essa camada de verniz que nós trabalhamos, que é a única camada que nós trabalhamos no carro, ela tem em média 30 microns, que ela acaba sendo mais folha do que uma folha de papel sulfite. E aguarde que nós vamos fazer um vídeo explicando exatamente isso aí. Aguarde que nós vamos lançar um vídeo falando sobre isso aqui. Então esse risco aqui você não vai resolver. Esse outro risco aqui que vai até a base da tinta, se você passar a unha também, você vai sentir ele. Você não vai ver o fundo branco, mas você vai sentir ele. Então é importante você deixar isso muito claro para o seu cliente que você não vai resolver. E esses riscos aqui, ó, risco leve, risco médio, ou mesmo esses riscos aqui, aquele risco de lavagem que nós falamos, ou marca de chuva ácida quando ela ficou muito tempo no carro, isso aqui você consegue resolver, tá? Chuva ácida também é interessante, a gente vai fazer um vídeo futuro. Agora, o que você também não pode resolver no processo de polimento. Ó, entenda bem que eu falei que são coisas diferentes. Aqui você não vai resolver no processo de polimento. Agora eu vou te falar o que você não pode resolver no processo de polimento. Fazer o quê? Remover contaminações que estão em cima da superfície de pintura. Por que você não pode remover isso aqui no processo de polimento? Porque se você remover isso aqui no processo de polimento, o que vai acontecer? Você vai contaminar a sua boina. Se for uma boina de espuma, ela vai respirar menos. Automaticamente, o composto e a sua boina vai cortar menos. Estou falando de forma bem resumida. E se for uma boina de lã também, não vai funcionar. Você vai emplastar ela e você corre o risco o quê? De ficar fazendo pequenos riscos leves no carro, entendeu? Então é importante você fazer um processo de descontaminação de superfície de pintura, que pode ser uma descontaminação química, uma descontaminação física ou química e mecânica. Resumindo, descontaminação química, uso de clay bar, descontaminação química, shampoo, APC, limpa-C, coisas assim. Descontaminação química e mecânica é quando você usa o quê? Uma cera de limpeza, porque ela tem microabrasivos e solventes que vão remover essas contaminações que tem no carro. Beleza? Então, pessoal, nós já falamos aqui o que você não vai resolver no processo de polimento, que não adianta, você pode fazer o polimento que você quiser, você não vai resolver, bem como nós já falamos aqui também o que você não pode resolver no processo de polimento, senão você vai estar jogando dinheiro fora, você vai gastar mais o seu material. Beleza? Um outro ponto, sempre que você faz polimento no carro, vai haver um desgaste na superfície de pintura. Tá vendo aqui, ó? Essa marquinha aqui, ó. Essa marquinha aqui, ó, vai haver um desgaste na superfície de pintura. Meu, 1 micron, 2 microns, principalmente se você estiver bem atualizado, se você é um cara que está sempre acompanhando as novas tendências do mercado, que eu digo em relação a produto, a técnicas, a compostos e as boinas. Então você vai remover aqui uma camada muito micro, tá? E você vai melhorar o brilho do carro. Porque quando o carro ele chega até você, quando chega uma luz aqui, ó, que é refletida nele, você tem essa luz de forma desse jeito aqui, ó, tá?
ela não vai te dar um reflexo 100%, porque a superfície de pintura ela tem alguns desnivelamentos que ela altera a reflexão da superfície de pintura. Beleza? Porém, quando você faz o processo de polimento, quando você vem com a máquina aqui, ó, e nivelou a superfície de pintura, porque, pessoal, nivelamento de superfície de pintura, você consegue ele de duas formas. Pelo processo de abrasão no polimento, depois que a superfície de pintura já está livre de contaminações, tá? Aí você vem fazendo o processo onde você vai nivelar pelo processo de abrasão, tá vendo aqui a maquininha aqui, ó? Então você vai passar ela, tem um processo de abrasão, onde você vai remover uma camada nano do verniz. Então essa é uma maneira, e a outra maneira é o quê? Pelo processo de preenchimento, que é o quê? Essa camada amarela aqui, ó. Então, depois que você fez o processo de abrasão com a superfície de pintura, bem como um processo de preenchimento através de cera, vitrificadores, coisas assim, você passa a ter o quê, ó? Um reflexo melhor. Por isso que melhora o brilho da superfície de pintura quando nós fazemos o processo de polimento e melhora um pouco mais ainda quando nós aplicamos uma cera, um vitrificador, coisas assim. Porém, os vitrificadores, ó, eles não vão cobrir esse risco, eles não vão tirar isso aqui e não vão tirar os riscos leves, tá? Ele vai cobrir aqui, ó, ele vai ter uma camada de proteção. E é importante essa camada de proteção porque, pessoal, a única peça do carro que nós não conseguimos substituir por uma original é a camada de pintura. Ou seja, a camada de pintura, você não vai conseguir nunca substituí-la por uma original. Porque o processo que é feito nas empresas, você não consegue refazer isso aí numa funilaria. Então é muito importante você estar sempre protegendo a superfície de pintura do seu carro, por várias questões, tá? Que eu não vou entrar no mérito aqui, mas por várias questões. E quando você faz uma camada de proteção, no caso aqui nós estamos citando a vitrificação, o que vai acontecer? Você vai estar jogando uma camada de um micro e meio, mais ou menos, sobre o verniz do seu carro. Que aí vai acontecer o seguinte, tudo que tiver de contaminação, como chuva ácida, ou riscos superficiais, ou algumas outras contaminações, você vai estar o quê? Danificando a camada do vitrificador, e não o que? A camada de verniz do seu carro. Porém, pode até ser que passe um tempo, essa camada aqui, pessoal, ela perca um pouco o brilho, tá? Pode até ser que ela faça riscos superficiais, que você vai estar riscando o quê? O vitrificador, e não o verniz. Então você está protegendo ele, você está jogando uma camada de proteção sobre o verniz do carro, ó. Então pode contaminar, pode fazer micro risco. Isso aí nós vamos resolver aonde? Nas manutenções que você faz na superfície de pintura. Porém, tem um detalhe. Matheus, sempre me vem essa pergunta. Matheus, a cada 6 meses eu devo fazer a manutenção? Não é exatamente isso. A manutenção numa camada de vitrificador, você tem que passar conforme a necessidade. Ou seja, você vê que seu carro começou a perder um pouco de hidrorrepelência, você vê que ele perdeu um pouquinho de brilho, você vê que ele está com alguns micro-riscos, algumas coisas, automaticamente ele vai perder hidrorrepelência e brilho. Aí você procurou o profissional que fez isso aqui, tá? Que fez essa proteção para você, e peça para ele fazer uma manutenção na vitrificação. Ou mesmo durante todas as lavagens, hoje existem vários produtos que você pode estar passando sobre a camada de vitrificação ou sobre o coat, que vai manter isso aqui para você. Sempre você mantendo ela, hoje nós temos várias, vamos falar assim, ceras líquidas, nós temos vários produtos que você pode usar para fazer a manutenção do coat, e você pode usar também onde? Nas suas lavagens diárias, nas lavagens que você faz na sua casa, ou quando você manda para algum outro profissional. Entendeu? Então não existe um tempo específico, isso está muito relacionado à maneira como você cuida do carro, à maneira como você usa o seu carro. Esses dois fatores aí vão influenciar muito, ok? Então a partir do momento que nós fizemos o processo de polimento, e depois nós passamos aqui uma camada de proteção sobre a superfície de pintura, nós conseguimos o quê? Um nivelamento da superfície, onde você vai conseguir
melhor brilho e automaticamente você vai ter uma reflexão melhor, ou seja, você vai ter reflexos melhores. Como você olhar no espelho, por exemplo, você olha no espelho, ele te devolve 100%. Quanto melhor for o processo de polimento, ou seja, a correção de pintura e a proteção usada no seu carro, o que vai acontecer? Melhora o brilho e a reflexão que você vai ter no seu carro. Beleza? Ou seja, na superfície de pintura. Ok, pessoal? Então, nesse vídeo nós falamos o quê? Nós falamos sobre o que você não vai conseguir remover no processo de polimento, o que você não pode remover no processo de polimento e como você adquire um nivelamento de superfície através do processo de abrasão e através do processo de preenchimento, que é quando você aplica uma cera, quando você aplica um vitrificador, coisas assim. Beleza, pessoal? Então, acompanhe o nosso canal, nós vamos estar sempre passando vídeos explicando algumas coisas para você, vamos fazer vários vídeos ainda falando sobre remoção de contaminações, sobre risco, vamos estar falando sobre lixamento, vamos estar falando várias coisas. Então acompanhe que o canal da VIP vai estar trazendo sempre novidade para vocês. Beleza? Abraço!